Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E no vídeo de hoje, vou aproveitar que hoje vai ser um dia de gravação. Vou gravar o conteúdo do mês inteiro. Enquanto eu vou me arrumar pra gravar os outros vídeos, eu vou aproveitar e conversar um pouquinho aqui com vocês. Vai ser bem rápido, tá? Antes de tudo, não esquece de se inscrever, já curtir esse vídeo, né? Compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir sobre relacionamento à distância, como decidir o local que a gente vai morar. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né? Onde que a gente vai morar? Como é que a gente vai fazer? Vai ser aqui, porque pra quem não sabe do relacionamento à distância, eu vou deixar o link aqui, né? Pra quem quiser conhecer mais a nossa história. E as pessoas perguntam como é que a gente vai decidir, porque eu sou de Minas e o Caio, que é meu namorado, é do Amazonas. E eu gostaria de falar que essa é uma decisão... Eu acho que é a decisão mais difícil. Se você relaciona à distância e a vontade de vocês é de fato mesmo casar, né, e tudo mais, vocês vão ter que decidir. Esse assunto vai surgir, é inevitável. Vocês vão morar onde? Não dá muito pra ficar o resto da vida à distância, né? Casar e continuar à distância. Talvez por um tempo, né, até as coisas se... não sei, mas não dá pra ficar a vida inteira. Então vocês precisam escolher qual é o lugar que vocês vão morar. Já adianto que não escolhemos ainda não sabemos, mas algumas coisas que aconteceram, eu vou contar a nossa experiência, tá? Desde que a gente começou. Algumas coisas foram acontecendo para que facilitasse essa escolha. Tá decidido? Não. Mas o local não está decidido, mas quem vai seguir quem já está decidido. Vamos lá, vou contar pra vocês como que foi com a gente. No início, quando eu conheci o Caio, né, que eu soube que ele era do Amazonas, ele mora em Manaus. A gente, assim, começou a gostar um do outro, assim, né, gostar e talvez pensar na possibilidade de ter, de fato, um relacionamento. Quando isso começou a acontecer, óbvio que eu comecei a pensar, falei, e aí? Eu vou pra lá, pro Amazonas? Então eu comecei a pensar, falei, eu não tenho vontade de ir, não. Esse era o meu primeiro pensamento. Eu não tenho muita vontade de ir, não, porque eu não sou muito fã do calor, sabe? Eu sou mais do frio. Por mais que aqui na minha cidade é bem quente, mas tem a época de frio, sabe? Tem o inverno, faz friozinho e eu gosto. E em Manaus, pra quem não sabe, não conhece lá a região, faz muito calor, né? Calor basicamente 365 dias no ano. São poucos dias que dá uma refrescada. Então eu ficava pensando muito nisso, sabe? Mas também, quando eu pensava isso, eu nunca tinha ido lá, não, né? A gente ainda não tinha ido lá conhecer, não conhecia o restante da família dele. Até que eu fui lá, conheci, vi que de fato é calor. Mas quando eu fui... Juro pra vocês, eu achava que seria muito mais. Eu achava que eu ia ser insuportável, que eu ia passar mal, de verdade. Conheci a cidade, vamos ser mais objetiva. Isso foi um processo, tá? Quando a gente começou, ele não queria sair de lá. Até que ele conheceu aqui. Conheceu a Juiz de Fora, que era a cidade que eu morava pra poder estudar. E ele gostou demais. Então ele gostou muito de ser mais fresco, né? Gostou da cidade, gostou do clima, gostou da igreja, gostou de tudo. E aí a gente começou, né, esse assunto e o Caio falando que tinha vontade sim de vir pra cá. E que ele gosta muito daqui. Isso foram vários idas e vindas, né? Ele veio várias vezes. E ele sempre falando que gosta. Nós tínhamos as nossas faculdades, né? Fiz engenharia civil e o Caio também. Até então a gente tinha que finalizar a faculdade pra poder arrumar alguma coisa, casar, né, ver onde que ia ficar. O objetivo era finalizar a faculdade. Pedir transferência não é assim tão simples, né? Enfim, a gente não tinha planos de casar ou ter alguma coisa, né, assim, mudar antes de finalizar a faculdade. Mas foi um processo, a gente foi conversando durante esses anos, faz 5 anos oficiais de namoro que a gente tem, um pouquinho mais. Você precisa ir conversando com o seu namorado, com a sua namorada, né, se vocês têm intenção de casar, como a gente tinha, a gente ia conversando isso sim, né? Não deixava isso, depois a gente resolve. Não, a gente ia conversando. Até que eu formei, o Caio formou e tivemos que tomar algumas decisões, tá? Aí entra na parte individual, quem tá disposto ou não a fazer, quem tá disposto ou não a seguir o outro, né? Então, é individual, tá? Vou contar a nossa experiência. Até que surgiram algumas oportunidades. Com a pandemia, eu comecei a estudar e trabalhar em casa, né? Porque eu fazia estágio. A empresa que
eu fazia estágio, né, que eu trabalhava, começou tudo no home office também. Eu tive a oportunidade de ficar em casa. E com isso, eu tinha mais tempo, porque eliminou o tempo de deslocamento, né, deslocamento. Tem um vídeo que eu falei sobre mudança de carreira. Vou deixar ele linkado aqui, que eu contei exatamente a minha história, como que foi. As coisas ficando mais digitais e tudo mais. A gente já tinha página. Se você não conhece, temos uma página no Instagram que é Encontro de Cartas. E como eu tava ficando em casa, né, tinha mais tempo de fazer minhas coisas aqui. E comecei a me dedicar um pouco mais a isso também, que é uma coisa que eu gosto, nessa parte do Instagram lá. E começaram a surgir oportunidades. Eu creio que foi Deus abrindo portas, e durante esse tempo eu vim orando muito, né? Porque eu acredito no poder da oração e que Deus fala com a gente através da oração, pra eu saber o que eu ia fazer, porque eu ia formar. Eu comecei a colocar numa balança, expliquei melhor no vídeo, e decidi que eu iria abraçar essa oportunidade. Por quê? O motivo principal, assim, pra esse vídeo. Porque me daria liberdade. Poderia trabalhar de qualquer lugar. Eu não tinha nada que me prendia na minha casa aqui, nada que me prendia na minha cidade, nada que me prendia em nenhuma cidade. Eliminaria um fator do nosso relacionamento, que é a decisão de quem vai seguir quem. Porque eu estaria apta a seguir o Caio onde que ele fosse, sem medo, assim, né, que eu digo. Óbvio que se eu tivesse um trabalho e decidisse seguir ele pra onde que ele fosse, eu poderia deixar o trabalho, enfim. Só que, dessa forma, eu não vou largar meu trabalho, eu vou continuar trabalhando, então eu posso ir pra qualquer lugar. Se eu quiser continuar com isso depois, né, eu tenho oportunidade de procurar outro emprego, enfim. Isso aí é outra história. Mas o que eu quero dizer é que nós eliminamos essa parte difícil da escolha. Por quê? Eu vou seguir o Caio, então já está definido, isso aí é fato. Eu vou seguir o Caio pra onde o Caio for. Dessa forma, facilitou milhões% a nossa vida, porque eu tinha muito medo de conseguir um emprego, um bom emprego aqui, ganhando bem, e o Caio às vezes ter que largar o que ele conseguiu lá em Manaus ou em qualquer outro lugar pra poder me seguir, ou o Caio conseguir lá e eu ter que largar algo que eu estava feliz pra poder seguir ele. E eu ficava pensando se isso me frustraria ou não, se frustraria ele, sabe, como que ia ser. Dessa forma a gente conseguiu vencer isso e ficar mais tranquilos. Então a gente tá só esperando as coisas acontecerem. As coisas já estão acontecendo, tá? Então nós cremos que em breve Deus vai abençoar pra gente definir de fato onde que a gente vai ficar. Se caso eu for pra Manaus ou qualquer outro lugar que for quente. Isso aí agora continua sendo questão pessoal, tá? Eu falei com o Caio, eu não me importo de morar num lugar quente, né, que eu não gosto muito, por um tempo. Não me importo, porque eu sei que vai ser passageiro, mas ele sabe disso, que eu não tenho vontade de ficar a vida inteira num local que eu não me sinta muito bem. Então, pra saber se eu vou sentir bem ou não no local, eu preciso morar lá. Mas já adianto que eu não sou muito do calor. Então, tipo assim, se eu for pra um lugar que é calor 24 horas por dia, 365 dias no ano, talvez eu não vou ficar muito feliz ou ver dentro de casa no ar-condicionado. Isso o Caio sabe, isso a gente já conversou. E ele também não gosta, então fechou. Nossa intenção é, vamos pra onde, qualquer lugar, de imediato. Pra qualquer lugar a gente vai, que precisar ir. Mas o nosso longo prazo, né, é visando lugares específicos que a gente gosta, né, enfim. Então, minha dica, pra finalizar, que estamos quase acabando pra acabar de falar, porque senão começa a falar demais. Converse desde o início, tá? Não deixe pra depois. Não é pra você conversar isso no primeira semana, não. Tô falando assim, não deixe pra depois. Esse é um assunto muito importante. Quando você perceber que as coisas estão ficando sérias, sabe? Que vocês querem mesmo ficar juntos, sejam francos. Conversem sobre isso. Fala das expectativas de cada um, sabe? Espera cada um conhecer a cidade um do outro pra saber se gosta ou não. Não deixe de conversar sobre esse assunto. É um assunto muito importante, que se você deixar pra depois, não ficar tocando nesse assunto, pode ser que depois você se frustre, porque você vai ver que a opinião dele vai ser diferente da sua. Segundo, planejem depois, né, que for decidido. Se você tiver oportunidades como a minha, aproveite, entendeu? Se você tem a oportunidade de trabalhar em casa, eu te garanto que isso vai facilitar muito a sua vida. Eu não acho que é algo fácil ou simples essa decisão. Eu acho que é a mais importante do relacionamento à distância, essa decisão, se vocês, né, estão muito longe, como eu e Caio. Se for cidade próxima, assim, tá de boa, né, porque
É fácil de ver a família, é fácil de encontrar e tudo mais. Mas se for em outro estado ou em outro país, sabe, pense muito bem. Pense muito bem antes de tomar as decisões. Depois, né, que casar e foi embora e tudo, eu acredito que é bem complicado. Eu tô ciente disso, de que mudar. Eu não sei, porque é de cada um, entendeu? Porque eu saí de casa muito cedo, então acho que isso colaborou um pouco pra eu ser tranquila em questão de mudança, mudar pra outra cidade. Por mais que as cidades eram próximas aqui, né? Eu vinha quando eu quisesse, mas eu saí muito cedo de casa. Então, pra mim, assim, grandes mudanças, né? Mudanças e tudo mais, não é algo muito assustador, mas tem pessoas que nunca saíram da cidade dela. Então, pra você que está me vendo, tenha compreensão também, compreensão, paciência, sabe? Esse assunto é muito delicado, porque envolve muitas coisas, né? Envolve famílias, né? Você tem que pensar bem, porque se vocês estiverem muito distante, quando tiver filho, tem vários assuntos para serem colocados, então não deixe. Minha principal dica, não deixe para conversar depois. E se vocês verem que as suas expectativas, né, depois de muito conversar, vocês verem que as suas expectativas e os seus desejos são muito diferentes, sabe? Caminham para lados completamente diferentes, reveja. Porque talvez não é, né, algo pra você. Pra mim, os planos têm que apontarem pro mesmo lugar, entendeu? Pra dar certo. Faltou um batom, né? Tô com a boca pálida. Qualquer dúvida pode perguntar aqui. A nossa experiência foi essa, né? A gente foi conversando ao longo do tempo. Aí, essa ideia de mudança, a gente foi... entendeu? Foi entrando aos pouquinhos, o Caio. Cada um foi sentindo, cada um tem seu tempo, né? Depende de várias coisas, depende da sua idade, depende do seu trabalho e depende de muitas coisas. Então, minha dica é essa. De novo, não deixe de conversar, entendeu? Converse, não deixe, beleza? Então, aqui, ó, um beijo. Vou finalizar assim, com a boca pálida mesmo, porque eu vou lhe passar um batom. Quando a gente definir o local que a gente for morar, daí eu venho e conto pra vocês. Show! Então, um super beijo e nos vemos no nosso próximo vídeo.